Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui novamente para mais uma aulinha, né? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre três tipos especiais de equações diferenciais de primeira ordem, que são as equações de Bernoulli, Riccati e Clairaut. Essas equações são equações de primeira ordem, elas vão se e a gente vai resolver de uma maneira um pouco diferente que a gente vinha fazendo, né? Nos métodos anteriores, a gente verificava que a equação era exata, era separável, era homogênea, aplicava o método, resolvia, pronto. Nesse não. Acho que a gente pode fazer um comparativo com integral e derivada quando a gente precisava propor uma mudança de variável na integral, na derivada, a fim de derivar ou de integrar aquelas funções. Aqui vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Tem EDOs que a gente nesse caso, as de Bernoulli e Riccati, a gente vai propor uma mudança de variável na EDO para poder transformar em uma equação que a gente sabe resolver. Se eu pegar uma equação igual essa que está aqui, que é uma equação de Bernoulli, já definida, eu não consigo resolver por nenhum daqueles métodos que a gente viu. Mas a gente pode transformar essa equação de Bernoulli em uma equação que eu sei resolver, que vai se encaixar nos métodos que a gente estudou anteriormente. Então essa que vai ser a ideia mais ou menos. A gente vai propor mudanças de variáveis na EDO a fim de resolvê-las, transformar em equações que a gente sabe resolver, ok? Essa é a ideia. A equação de Clairaut, que é a última que a gente vai estudar hoje, vai ser mais uma aplicação de equações diferenciais do que propriamente um novo método de se resolver, mas que é bem interessante também para vocês verem uma aplicação lá do curso de cálculo, né? De reta tangente a funções. Mas vamos lá para a primeira equação que a gente vai estudar hoje, que é a equação de Bernoulli. Uma equação diferencial de Bernoulli é uma equação caracterizada por essa expressão aqui em 1. Ó. Veja que a gente tem a derivada de primeira ordem, p de x, y, mais uma função f de x vezes y elevado a n, onde n é um número real qualquer. Então é chamada uma equação de Bernoulli uma equação desse tipo aqui. Observe que se o n for 0 ou n for 1, são casos que a gente já trabalhou, né, de uma equação linear em y, né, e aí a gente já saberia resolver fator integrante tranquilo. Mas a partir de n2, 3, 4, isso já não funciona, ok? Então, como que se desenvolve o método para resolver uma equação de Bernoulli, né? Eu vou comentar aqui isso que o livro traz para vocês, ele não fala, né? Mas aqui, ó, observe que o primeiro passo para se resolver uma equação de Bernoulli é identificar a potência aqui maior do y elevado a n, né? E aí a gente divide toda a equação, né? Vou dividir tudo por y elevado a n. E aí a gente vai ficar assim, ó, com dy, estou dividindo tudo por y elevado a n, né? Vou ficar com 1 sobre y elevado a n aqui, mais p de x, y elevado a n, igual a f de x sozinho, porque quando você dividir toda a equação, né, os dois lados da igualdade por y elevado a n, aqui dividido por y elevado a n vai sobrar só 1, né? Do lado de cá, eu vou usar agora uma propriedade de potenciação, né, que é 1 dividido por um número elevado a uma potência n é a mesma coisa desse número elevado a menos essa potência, ok? Aí você tem dy dx mais divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então você vai ficar com y, 1, né, que é a potência aqui de cima, menos n, que é a potência lá de baixo, igual a função que depende de x. Então tá aqui a primeira equação, que é a 2, né, onde o livro nos mostra. E aí, para resolver essa equação nessa forma, né, após dividir por essa potência de y elevado a n, a gente vai propor a seguinte mudança para tentar resolver essa EDO, né, que é sempre pegar o que multiplica o p de x, né, e fazer igual a w, né. Aí a gente vai ter que w vai ser y elevado a 1 menos n. E aí, com essa mudança, eu vou tornar a minha equação diferencial numa equação que eu já sei resolver. Lembre-se lá de integral e derivada, que quando a gente muda de variável, a gente precisa derivar, né, para descobrir os novos parâmetros nessa mudança de variável. Né? Então, vou derivar aqui na mudança, eu vou ter aqui dw. Lembrando que w é uma função de x, né? A gente está supondo isso, y é função de x. Aqui, regrinha do tombo, né? Derruba 1 menos n, tira 1 do expoente, né? 1 menos n menos 1 vai ficar menos n, vezes a derivada da de dentro, né? A derivação implícita, né? Que o y depende de x, né? Então, dy dx. E aí você vai chegar nessa aqui, que é a sua equação da mudança, onde dw dx é igual a 1 menos n vezes y elevado a menos n, vezes a derivada de y com respeito a x. Agora você vai pegar essa mudança e substituir aqui na sua equação, em 2, ok? E aí veja aqui na próxima tela como que vai ficar.
Vou tirar isto. A gente então está com essa situação, ó. Peguei, selecionar aqui. Peguei essa equação, dividi todo mundo por y elevado a n, fiz a mudança aqui sempre na função que multiplica o p de x igual a w, derivei e cheguei nessa mudança. Só que observe aqui que o y elevado a n dy dx, ele está aqui, né? Então, como que você isola o y elevado a menos n dy dx? Passa esse 1 menos n que está multiplicando, dividindo para o outro lado, né? Então, você vai ter que y elevado a menos n dy dx, isso é igual a 1 sobre 1 menos n que multiplica dw dx. E então, você tem que dw substituindo aqui, ó, nessa equação, vou chamar aqui de estrela, substituindo em estrela, vou passar um tracinho aqui, para a gente não confundir, você vai ter que dw dx, que multiplica aqui 1 sobre 1 menos n, mais p de x, certo? Quem que vai ser o y elevado a 1 menos n? W, né? Estou mudando para a nova variável auxiliar w. E f de x vai ficar quietinho, né? Só que você vai ver no livro que aparece multiplicar todo mundo aqui por 1 menos n, né? Para a equação ficar bonitinha, ajeitada, né? Só por isso, questão de estética, né? Quem no livro já aparece assim para vocês, né? dw dx. Quando eu multiplicar tudo por 1 sobre n, vai cancelar aqui. Aí você vai ter mais 1 menos n vezes p de xw igual, estou multiplicando tudo por 1 sobre n, né? Para a equação ficar ajeitada, bonitinha. F de x. Então, essa daqui é a redução que a gente fez. Ó. Veja que agora, olha que fantástico, a gente está com uma equação que a gente sabe resolver. Eu saí dessa daqui, que eu não sabia resolver, primeiro aqui, ok? Para essa daqui que eu sei resolver. Isso aqui é uma equação linear de primeira ordem agora, tá vendo? Ó? Aqui é constante, né? 1 sobre n, vai depender do n, que é um número real, vai ser constante, tudo dado. Então, é uma equação linear dá para resolver pelo fator integrante tranquilo, né? O livro omite essas contas, mas eu quis trazer para vocês para ficar bem claro aqui, ó, ok? Ele só aparece direto com essa daqui, né? Que é aquela equação que a gente chegou lá. Aí depois disso, você chegou aqui em 3, só aplicar o método aí do fator integrante, que a gente já discutiu nas aulas passadas, ok? Tranquilo? Então vamos tentar aplicar isso aí num exemplo de fato para ver se a gente entendeu mesmo, ok? E aí a gente passa para a próxima. Primeiro exemplo aqui, a gente tem... Será que encaixa, né? Será que é uma equação de Bernoulli? Sim, né? A gente tem uma derivada de primeira ordem, uma função que depende de x vezes y, x, e tem y elevado a uma potência maior do que 2, né? Maior ou igual a 2, né? Porque se for 0 ou 1 aqui, a gente já sabe resolver, né? São os métodos passados. Vai ter que aparecer de 2 para cima aqui nesse expoente para a gente encaixar com uma Bernoulli, né? Apesar que quando é 0 e 1 também encaixa, né? Só que a gente já sabe resolver de outras maneiras, né? Então, veja que temos uma equação de Bernoulli. Então, qual foi o primeiro passo que a gente viu lá na demonstração do método? É pegar todo mundo e dividir por essa potência de y, né? Que sempre vai estar aqui do outro lado da igualdade, né? Vou dividir todo mundo por y ao quadrado, então vai ficar como? Ó? Vou ficar com 1 sobre y ao quadrado dy dx mais 1 sobre x y dividido por y ao quadrado igual a x, tranquilo? Fazendo isso, ajeitando aqui a equação, a gente tem que isso aqui é a mesma coisa que y elevado a menos 2 dy dx mais 1 sobre x. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, aqui é 1. 1 menos 2 vai ficar y a menos 1, que é igual a x. E agora, qual que é a mudança que a gente propõe para tornar essa equação ela linear, né? A gente tem que w vai ser o y elevado a 1, aquele que multiplica aqui sempre o p de x, né? Quem está fazendo o papel do p de x aqui? 1 sobre x. Então, você vai fazer w, aquela função de y elevado à potência devida aqui,
que é y elevado a menos 1. Como a gente está mudando de variável na equação diferencial, a gente precisa descobrir, então, como que fica a mudança nessa nova variável, né? Passar tudo para a nova variável. Como aqui tem derivadas de y, eu preciso, então, derivar aqui na mudança para descobrir quem que é o dw em função do dy, né? Você vai chegar aqui o dw dx, né? Onde o w a gente está supondo que é uma função de x, vai ser igual regrinha do tombo, menos 1, que multiplica dy dx, certo? Vezes a derivada do desculpa, você vai ter menos 1, né? Regrinha do tombo, que multiplica y elevado a menos 1, que vai dar menos 2, vezes a derivada da de dentro, que é a dy dx, ok? Então tá aqui a sua mudança. Só que veja que o dy dx vezes y elevado a menos 2 está aqui, né? E a gente tem que, passando menos 1, está multiplicando, vai passar para lá dividindo, a gente vai ficar com a seguinte equação, né? Vou trazer para cá, só para a gente terminar a transformação. Então, eu sei que y2 dy dx, por essa mudança, vai ser menos dw. Menos dw dx. E aí a gente tem aqui, sempre depois da divisão, ok? Não confundam em substituir aqui na de cima que vai dar errado, né? Aí você tem menos dw dx mais 1 sobre x. Aqui y elevado a menos 1 é w e o x fica aqui sozinho, ok? E aí agora você está aqui com equação linear. Uma equação linear. E como que a gente acabou de estudar que resolvemos equações lineares, né? A gente tem o método do fator integrante. Lembrando que o primeiro passo para aplicar esse método aqui tem que estar 1, né? Então, vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar assim, ó. dw dx menos 1 sobre x igual a menos 1. Aqui acabou a parte de Bernoulli, né? Agora aqui é o que a gente já sabe fazer, que é resolver uma equação linear. Isso sempre vai acontecer. Você vai aplicar a mudança de variável, descobrir a nova parametrização na nova variável e resolver a equação que vai ser linear, ok? E como que a gente resolve aqui o método do fator integrante, né? O que que diz lá o fator integrante? Que e elevado à integral de p de x dx. Isso vai ser igual ao quê? Elevado. Quem está fazendo o papel do p de x? É sempre a função que multiplica o w elevado a 1, né? Lá naquela definição de equação de primeira ordem, é a equação linear lá, método do fator integrante. Então, aqui você vai ter integral de menos, já vou tirar para fora, propriedade integral, 1 sobre x dx, ok? E a integral de 1 sobre x, a gente sabe quem que é ln de x. E aqui o menos, desculpa, já integrei, né? Você vai ter e elevado a menos integral de ln de x. Não soma constante porque não tem necessidade. Propriedade de logaritmo é que aqui, como está um menos 1, eu posso trazer para cima e fica elevado a ln de x elevado a menos 1, ok? Propriedade log, eu posso puxar o número que estiver multiplicando log aqui para o expoente. E propriedade de log também, como o ln é o log na base neperiana, que é o e, né? Que seria isso aqui, ó. Log na base e de e. Propriedade do log, só uma observação. Como se isso aqui cancelasse com log e a gente fica só com o logaritmando aqui. Então, isso aqui vai resultar em x elevado a menos 1. Então, quem que vai ser o nosso fator integrante nesse caso? Vai ser x elevado a menos 1. Então, o que que quer dizer, né? Lá pelo método do fator integrante, eu vou multiplicar toda essa equação por esse fator integrante, que vai tornar o lado esquerdo aqui uma regra do produto e o lado direito a gente consegue integrar, ok? Lembrando que x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, né? Vamos ver então como que fica. Então vamos lá. A gente está com a equação assim, ó, dw dx menos 1 sobre xw igual a menos x, certo? Deixa eu só verificar aqui. Isso, menos x, tranquilo. Para a gente não copiar errado, né? Vamos multiplicar tudo pelo fator integrante, que é x a menos 1 vezes dw dx menos x elevado a menos 1 vezes 1 sobre x w igual a menos x vezes x elevado a menos 1.
Do lado esquerdo, a gente sabe que sempre vira uma derivada regrinha do produto. Derivada com respeito a x de w, né, que é a função que a gente está buscando, vezes o fator integrante, que é x elevado a menos 1. Isso daqui vai ser igual, do lado de cá, a menos 1, certo? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, né? Aqui expoente 1, menos 1, zerou. Todo número elevado a zero, né, dá 1. E aqui, só para confirmar que dá a regrinha do produto, ó, derivada do primeiro, né, dw dx, vezes o segundo, que é o fator integrante, está aqui, mais o primeiro, né, que é o w, né, tá aqui, vezes a derivada do segundo, que é x elevado a menos 1, regrinha do tombo, né? Fica menos 1 que multiplica o w, e aqui menos 2. Se você fizer propriedade de potenciação aqui, ó, divisão de potência de mesma base, conservar a base, subtrai os expoentes, vai subir o menos 2 lá para cima, né? Então a gente está do lado esquerdo, apareceu a regrinha do produto, está certinho. É bom conferir para ver se está tudo certo, né? Agora aqui a gente está com a derivada de w vezes x elevado a menos 1 igual a menos 1. Como que a gente resolve isso? Integrando os dois lados, né? Vou integrar aqui com respeito a x e vou integrar aqui com respeito a x, certo? Como eu estou aqui, eu vou aproveitar que já está escrito e vou fazer assim. Disso a gente vai tirar a seguinte informação. Ó. Derivada da integral, pelo teorema fundamental do cálculo, é como se ele se cancelasse. Então isso aqui vai sobrar sempre o integrando, né? Que é w vezes x elevado a menos 1. Do lado de cá vai ficar menos x, né? Derivada de menos 1, mais a constante de integração agora, né? Já tirei. E aí disso a gente tira então que w, x elevado a menos 1 é x, ok? Que isso vai ser igual a menos x mais c. Então, disso a gente tira que o w vai ser igual, x está dividindo, passa para lá multiplicando, menos x quadrado mais cx. Só que acabou aqui? Não, porque a gente só usou a variável w para resolver o nosso problema. A gente sabe que o w ele é igual ao y elevado a menos 1, né? Ou seja, o w é igual a 1 sobre y. Concorda? Então, significa que o y é igual a 1 sobre w, né? Então, você precisa sempre voltar para a variável anterior, que é a y. A nossa função é uma solução de y, né? Então, disso aqui a gente tira, então, já que o w é 1 sobre y, e y é 1 sobre w, temos, então, que a solução do nosso problema y de x vai ser 1 dividido por menos x ao quadrado mais cx, que é a resposta aí que vocês vão conferir no livro de vocês, ok? Então, tá aí um exercício resolvido, com detalhes, né, como resolver uma equação de Bernoulli. Sempre assim, sem segredo, né? Aplicou lá a mudança de variável, sempre na função que multiplica o p de x, derivou, substituiu, e aí é só integrar, né? Método do fator integrante que você vai resolver, tranquilo? Vamos para a próxima, então, que é a equação de Riccati, né? O que seria uma equação de Riccati, né? É uma equação diferencial não linear, ok? Apesar de parecer com a de Bernoulli, ela se caracteriza, ela tem que ser exatamente assim, né? A de Bernoulli, veja que lá tem um 2, lá o 2 pode ser 2, 3, 4, é y elevado a n, né? E lá não aparece a função p de x. Então, a gente tem que a de Riccati, ela é uma equação bem específica também, que aparece em alguns problemas aí. Então, toda equação que é desse tipo, a gente chama de equação de Riccati, né? Para resolver a equação de Riccati, a gente tem uma peculiaridade que a gente precisa saber uma solução particular de 4 para começar o procedimento. Vocês vão ver que nos exercícios essa solução particular vai ser dada, mas em problemas práticos, quando a gente trabalha, você tem que determinar lá no olho, né? São soluções simples, vai ser uma constante ou uma função elementar que a gente já está acostumado a trabalhar. Mas para facilitar a vida de vocês, essa função vai ser dada nos exercícios, ok? Então, você tem que conhecer uma solução particular, senão nada feito. E aí, em que vai consistir o método de resolver uma equação de Riccati, né? Dada a equação desse tipo, você identificou que é de Riccati, você vai propor a seguinte substituição. Y é igual a y1, que é a solução particular que vai ser conhecida, mais essa variável, o auxiliar. E aí, do mesmo jeito que a gente fez na outra, a gente vai substituir.
A gente sabe que o dy, né, derivando dos dois lados, dy dx vai ser dy1 dx mais dux, né? E aí disso a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos aos comentários para a gente chegar na equação 5 aqui, que o livro omite essas contas, ok? Fazendo essa mudança e substituindo lá em 4, ó, veja o que vai dar. Ó. O dy dx vai ser dy1 dx, certo? Mais du dx igual p de x, vai ficar aqui quietinho, mais q de x, só que o y é quem? É y1 mais u. Então, vou deixar aqui, ó, y1 mais u, mais r de x, que multiplica y ao quadrado, que vai ser y1 mais u ao quadrado, ó. Aí, veja que desenvolvendo isso daqui, você vai chegar no seguinte, ó, dy1 dx mais du dx igual a p de x mais... Aqui eu já vou fazer a distributiva, vai ficar q de x y1 mais q de xu. E aqui eu já vou fazer a distributiva também, ó. Desenvolvendo isso daqui vai dar y1 ao quadrado, né, produto notável, mais quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, né? Tudo isso daqui vezes r vai ficar ry1 ao quadrado mais 2ry1u mais r o quadrado. Aí veja o seguinte, perceba que aqui, ó, você tem que dy1x, se você vir aqui na solução, você sabe que se eu trocar aqui o y por y1, eu sei que o dy1 ele é igual ao p de x mais o q de x mais o y1 mais o r de x e y ao quadrado. Então, eu posso cancelar isso daqui, ó. O y1 é igual ao p de x mais o q de x y1 e o r1 ry1 de x, né? Por essa igualdade aqui. E aí, o que que sobra? Ó, vou trazer aqui para cima, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui. Du dx, então, vai ser igual a q de xu mais 2ry1u mais r u ao quadrado. Aí, colocando o u em evidência ali, você vai ter que du dx vai ser igual... Coloca o u em evidência, você vai ter q de x mais 2yr, e aí eu vou deixar quietinho ali o mais ru ao quadrado. Vou colocar só esses u's aqui em evidência. Aí você passa esse caboquinho lá para o outro lado, você vai ter que du dx vai ser igual a menos, abre parênteses, q, mais 2yr u igual a ru quadrado. Que é isso daqui que o livro traz para vocês, só que ele omite as contas, né? Então, a partir dessa mudança, fazendo essas substituições, você chega nessa formulazinha aqui, onde veja bem que aqui é uma fórmula, e você não precisa fazer esse passo a passo, só estou demonstrando de onde que vem a equação 5, ok? E aí veja que a gente acabou de estudar essa equação 5. Isso aqui, ó, du dx, você está com uma função u que depende de x, essa função q depende de x, o y1 também vai depender de x, o r depende. Então, aqui é uma função p de x, né, que a gente chamou de Bernoulli anteriormente. E aqui você tem uma função que depende de x, u ao quadrado. Como que a gente resolve equações desse tipo? Ela é justamente uma equação de Bernoulli para n igual a 2. Então, só aplicar o que a gente fez no método passado e resolver a equação, tranquilo? Você vai aplicar lá o método de resolver a equação de Bernoulli, depois aplica o fator integrante e resolve. Veja que vai dar um pouquinho de trabalho, são umas contas grandes, mas é só um trabalho braçal, sem muita dificuldade, né? Tranquilo? Ok. Então, vamos resolver um exemplo aqui, certo? E aí, a gente parte para a última equação, que é a de Clairaut. Um exemplo 2, ó. Em geral, vai ser assim nos exercícios. Você tem aqui, ó, uma dy dx igual a menos 4x² menos 1 sobre xy mais y ao quadrado. Então, a gente vê claramente que é uma equação de Riccati.
encaixa lá na definição e vai ser dada uma solução particular. Só que na prática a gente tem que achar essa solução no olho, né? Mas nos exercícios vão ser dada essa solução particular. Então a gente sabe, ó, sabemos que a gente muda para uma variável auxiliar, né? Que seria... Desculpa aqui. A gente muda para uma variável auxiliar. Deixa eu só pegar aqui na fórmula, só para não errar o nome. Aqui. Quando a gente fez, a gente pega uma solução particular y, né, que a gente quer. A gente precisa que seja uma y1 mais u e a gente faz essa mudança, certo? Então, ok. E aí no nosso exemplo aqui, veja o seguinte. A gente, deixa eu só apagar isso aqui. A gente tem aqui, ó, a gente vai poder usar a fórmula diretamente, ó. É uma equação de Riccati, certo? Deixa eu só apagar aqui para aparecer. Onde a gente sabe quem são os termos, né? A gente sabe justamente quem são os termos, ó. Nós sabemos que essa aqui está fazendo o papel da função P, essa aqui da função Q e essa aqui da função R. E a gente sabe que a y é igual a y1 mais u. Ou seja, você vai ter que vai ser 2 sobre x mais u. Então não tem segredo, é só aplicar a formulazinha, né? Sabemos que y1 é isso, né? Logo, como que fica? Ó, a gente sabe lá da fórmula que du dx é igual a... Deixa eu só... A gente... É menos q mais 2ry1 vezes u. Isso é igual a RU2. Substituindo então aqui o que a gente tem na fórmula, né? Não tem segredo. Di du dx menos q. Quem que é a q? É a função que multiplica o y, né? Então, leve em consideração o sinal lá, né? Menos 1 sobre x, ok? Mais 2 vezes a r. Quem que é a r? É a função que multiplica y ao quadrado. Como não tem nada aqui, tem umzinho ali multiplicando, então vai ser 1. Coeficiente 1 é o coeficiente, não é y ao quadrado não, ok? y1, que é a solução particular dada, 2 sobre x, vai ser dado no exercício vezes u. Igual a r, que é 1, né? A gente viu lá em cima, é o coeficiente de y ao quadrado, vezes u, 2. E aí, fazendo as continhas, você vai chegar na seguinte equação, ó, du dx vai ficar menos com menos mais, né? 2. Desculpa, tem que fazer as contas primeiro ali dentro, né? Menos, aí aqui dentro do parênteses vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, né? 4 sobre x. Aí, menos 1 mais 4 vai ficar 3 sobre x, concordam? Vezes u, nem precisava do parênteses, igual a u2. Ou seja, a gente vai estar com justamente essa equação para resolver, ó. Du dx menos 3 sobre xu igual a u ao quadrado. Isso aqui te lembra alguma coisa? É justamente uma equação de Bernoulli. E aí a gente já aprendeu anteriormente a resolver a equação de Bernoulli, né? Divide aqui tudo por u ao quadrado, depois faz a mudança aqui de w por o coeficiente que aparecer aqui, né? Multiplicando menos 3 sobre x, e aí aplica o método fator integrante e faz a mudança, ok? Para economizar tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar como exercício resolver a equação. Não acabou por aqui, né? A gente resolve, determina quem que é a u, e aí volta aqui e substitui, certo? Você vai encontrar a u, volta aqui e substitui u, né, que você encontrar, mais a y1, que é 2 sobre x. Essa vai ser a solução y do seu problema inicial, que é esse daqui, ok? Então, fica como exercício terminar. Que Bernoulli a gente já resolveu. Uma coisa importante que vale ressaltar aqui, quando a gente trabalha com a equação de Riccati, nem sempre a gente vai conseguir, às vezes, dar equações muito complicadas aqui desse lado que a gente não consegue integrar e precisa deixar em função da integral, tá bom? Mas isso são casos onde a gente não vai trabalhar, mas só para informar vocês que acontece,
Tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí o método de resolução de equação de Riccati, não tem segredo. A gente sabe que a solução, né, é uma solução particular que vai ser dada nos exercícios, mas em geral você precisaria descobrir mais uma U. Se fazendo essa mudança, a gente descobriu essa fórmula aqui, né, determinou, vocês viram o passo a passo, e é só substituir na fórmula, sem segredo. O Q, o P e o R vão ser dados, substituindo na fórmula, você vai chegar numa Bernoulli e aí só resolver pelo método que a gente viu anteriormente, tranquilo? Vamos para a última equação então, que eu considero como uma aplicação aí de equações diferenciais, né? Apesar que a gente ainda vai ver no futuro aí essas aplicações de equações de primeira ordem, no caso, mas eu queria dar uma motivação para a última equação que a gente vai estudar, que é a equação de Clairaut. Parte do seguinte pressuposto: eu peguei uma curva simples que vocês já estão acostumados a trabalhar, que é y igual a x ao quadrado, equação de uma parábola, certo? E aí a gente parte aqui do problema das retas tangentes, né? A equação de Clairaut, ela foi construída, né, por Clairaut no seguinte problemática, né? A gente quer determinar uma equação que modele o problema aqui de determinar todas as tangentes a uma curva. Onde aqui no caso eu estou escolhendo a curva y igual a x ao quadrado. Eu vou fazer o problema ao contrário, né? A gente vai pegar a curva e eu vou chegar numa equação diferencial ordinária, né? Que é esse que Clairaut fez. Mas o problema em geral vai ser, dada a equação diferencial ordinária, a gente vai determinar as equações dessas retas aqui, né? Então o que o Clairaut pensou? Vou pegar e descrever todas as tangentes a uma curva específica, né? Onde a gente tem aqui, ó, tangente em todos os pontos. Como que eu faço isso? Ó? A gente chama isso aqui de envolta, né? De uma curva. E a gente tem a seguinte equação, ó, y igual a x ao quadrado, certo? Lá da geometria analítica, como que a gente parametriza isso daqui em função de um parâmetro t, né? A gente pode parametrizar da seguinte maneira, né? Eu faço x igual a t, vou colocar assim. Uma forma de parametrizar que a gente vê em GA é x igual a t, certo? Se o x é t, o y é igual a t quadrado. Então isso aqui seria a forma paramétrica da curva, né? Tranquilo? Para cada ponto fixado aqui, então, na sua parábola, você tem uma tangente. Todo ponto aqui que você parar, você tem uma tangente, tem um coeficiente angular da reta tangente que passa aí pelo ponto. E aí a gente, lá da geometria analítica, a gente sabe como escrever a equação de qualquer reta. É o famoso ioiô michôchô, né? Ioiô michôchô. Que é a equação de qualquer reta. Como a gente sabe também uma informação importante, que quando você deriva a função no ponto, no caso aqui, ó, o y' igual a 2x, derivando o polinômio, isso daqui dá justamente o coeficiente angular da reta tangente no ponto da curva, né? Então, em cada ponto aqui, quando você tiver a coordenada x, só substituir aqui, você vai ter a inclinação da reta tangente no ponto. Isso lá do curso de cálculo. E aí a gente pode escrever a equação dessa reta, não pode? A gente tem, ó, y igual... Quem que é a coordenada y0? A gente tem, eu vou colocar aqui menos t quadrado, igual ao m, que é 2t, né, que é a inclinação da reta tangente, x menos t. Reescrevendo isso daqui, a gente tem então a equação cartesiana aí dessa reta, né, que vai ser y igual a 2tx, né, fazendo distributivo aqui, menos 2t. O t quadrado está diminuindo, passa para cá, somando. Então, você tem isso daqui, né? Na verdade, não, né? Quase isso daqui, né? A gente sabe aqui que o 2tx vai ficar 2tx. Aqui 2t vezes menos t vai dar 2t quadrado, né? Quase errei. E aí disso aqui a gente tem que o 2tx, aí menos 2t quadrado mais t quadrado vai ficar menos t quadrado, ok? Aí uma outra forma de se olhar isso daqui é como a gente olha no curso de cálculo 2, né? A gente tem, observe, que eu posso passar o y para lá e olhar isso aqui como uma função, uma f de t, que é o parâmetro, e aqui o pontinho xy, né? Onde eu vou ter, então, uma t quadrado, vou passar tudo para lá, certo? Passei tudo para lá, eu vou ter t quadrado, tudo para a esquerda, t ao quadrado menos 2tx mais y. Tudo isso aqui igual a zero, porque não sobrou nada, né? Então, você pode olhar isso aqui como uma função, onde t aqui é o parâmetro, é só para mostrar onde os pontos estão variando,
mas a função mesmo depende das variáveis x e y, né? Isso aqui é o que a gente chama lá de curva de nível, né? Quando a gente está no nível zero, né? Seria ali na altura zero, ali no espaço, né? Então a gente tem caracterizado aí todas essas tangentes no nível zero ali, né? Da sua superfície. Tranquilo? E aí veja o seguinte, ó, uma outra maneira de se olhar essa problemática é, a gente sabe que sabemos que a derivada y', que é a inclinação das retas tangentes, é igual a 2t, certo? Então disso daqui a gente pode isolar o t e a gente tem que o t vai ser y' sobre 2. E aí, se eu faço isso, né, e substituo aqui, eu vou ter a seguinte equação, ó. Vou ter que y' sobre 2 vai ficar y... Vou colocar aqui numa outra tela só para não ficar bagunçado. Vou apagar aqui. Tá. Vou ficar assim, ó. Substituindo t, que é dy, vou colocar naquela notação, né, dy dx sobre 2, substituindo lá naquela equação, vai ficar o seguinte, concorda que vai ficar, ó, dy dx elevado ao quadrado sobre 4, né, 2 ao quadrado, menos x, dy dx mais y igual a zero, né? Ou seja, ó, a gente fez a estrutura ao contrário, a gente partiu do problema das retas tangentes e a gente chegou que esse problema pode ser descrito por essa equação diferencial de primeira ordem, não linear, né? Que é o que a gente chama de equação de Clairaut, onde a gente tem uma interpretação geométrica ainda para essa problemática aqui. Isso daqui está modelando esse problema de determinar todas as retas que passam ali pelos pontos da curva, né? Todas as tangentes que passam ao ponto da curva. E uma coisa sensacional que a gente vai ter é que a solução da equação de Clairaut ela vai dar duas coisas, né? A primeira vai ser, a gente vai ter todas essas retas, né? Todas as retas tangentes à tangente, a curva, que vai estar gerando aí. E em segundo lugar, a gente vai ter a solução singular que no nosso caso aqui, que a gente trabalhou, foi y igual a x quadrado, ok? Que seria a curva que vai fornecer as tangentes ali, né? Sempre vai ter uma curva inicial que vai determinar aí todas as tangentes passando os pontos dessa curva. Então a equação de Clairaut basicamente surgiu nessa problemática, né? Vamos ver como formalmente funciona a coisa e como que a gente resolve, né, as equações de Clairaut. Vai ser da seguinte maneira, vou colocar aqui para a gente terminar a aula de hoje, né? O que seria uma equação de Clairaut? Como exercício a gente demonstra que uma solução para a equação de Clairaut, que é uma equação exatamente tem que ser dessa forma, ó. Y igual a x mais y' mais f'. E a gente mostra que a solução para esse tipo de equação, aqui o y', lembra daquela notação, né? Y' é dy dx, certo? Só para não confundir. Tanto faz usar dy dx ou y', né? Tem hora que a gente usa uma, tem hora que usa outra. Então a gente vai mostrar que a solução das equações de Clairaut são sempre famílias de reta, onde a gente viu ali na motivação que são as retas tangentes à curva que vai estar que vai ser a solução singular aí do nosso problema, né? Onde o c aqui é uma constante arbitrária. Ainda da equação 7, a gente tem uma solução paramétrica que vai ser dada por isso daqui. E essa última solução é singular, pois se o f duas linhas de t é diferente de zero, ela não pode ser obtida da família de soluções. Vamos comentar isso daqui, né? Porque quando eu leio no livro, se eu fosse aluno, eu não entenderia nada, né? Mas o que eu vou estar tentando é deixar claro para vocês como que funciona, né? A gente motivou, sabe que a equação de Clairaut vem modelando esse problema das retas tangentes a uma curva ali arbitrária, né? Como que a gente resolve a equação de Clairaut? Ó, temos... Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai partir da equação e vai mostrar que a solução é essa família de retas aqui, ok? Que é o que a gente viu lá geometricamente, né? Temos
que y é igual a x, y' mais f' de y. E aí uma coisa diferente aqui que a gente não vai ter que fazer alguma substituição, mas simplesmente fazer algumas observações, ok? Eu vou partir dessa equação e vou derivar ela para ver o que a gente obtém. Do lado esquerdo a gente tem que a derivada de y'. Do lado direito a gente tem uma regra do produto, porque x e y dependem de x, né? Então derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, ok? Mais derivada de f' vai ser f duas linhas de y', vezes a derivada da de dentro, desculpa, f' de y. Aqui que faltou um y' mesmo, né? Desculpa. Lá na fórmula de cima. Então é y' mesmo, vezes a derivada da de dentro, que é y' pela regra da cadeia, né? Então veja que y' aqui vai embora com y', e a gente vai ficar com a seguinte equação, ó. X, y duas linhas, mais f duas linhas y. Perdão aqui. Aqui não tem derivada, né, na y, né? Desculpa. Aqui então não é a segunda derivada, é a primeira derivada, né? Que eu tô olhando ali para a equação. Aqui é só f', certo? Regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, mais derivada da f, vai dar só f', y' vezes a derivada da de dentro, que é y', né? Aqui da fórmula, que eu tinha copiado errado. Então, disso daqui a gente tira, então, agora sim, né, de maneira correta, que vai ter só uma derivada, ok? Então, a gente tem que vai sobrar x e y duas linhas, mais f' de y', vezes y' igual a zero, né? Disso daqui, concorda que eu posso colocar, desculpa, aqui. A mesma coisa aqui, né? Eu tinha colocado y', que é o que está aqui dentro, pela regra da cadeia, que é y duas linhas, né? Fica y f' de y', vezes a derivada da de dentro, que é y duas linhas, né? Ok. Agora sim, né? Vamos lá. Então, colocando y duas linhas em evidência, vai ficar x mais f' de y', né? Vamos tomar cuidado agora para fazer certinho, igual a zero, né? E aí a gente vê, então, a problemática da equação de Clairaut. A gente tem aqui, a gente está no conjunto dos números reais e tem o produto de duas coisas dando zero. Então, a gente vai ter duas situações possíveis, né? Primeiro caso é que y, duas linhas, tem que ser zero, certo? Disso daqui, a gente sabe que se eu integrar uma vez, eu sei que o y', então, é uma constante. Então, logo, veja que a gente partiu da equação de Clairaut geral, derivamos e chegamos nessa condição, que o y' é uma constante, ou seja, substituindo aqui novamente na equação de Clairaut, a gente tem que uma solução para esse problema dá justamente, ó, xc, porque o y' é c, mais f' de c. A primeira solução da equação de Clairaut são isso aqui, são equações de uma família de retas que são tangentes a uma curva específica, que vai ser a solução singular do problema, né? Então tá aqui a equação de suas retas. Tranquilo? E aí do segundo caso, ó, do primeiro caso, a gente demonstra que a solução do problema é uma família de retas, né? Do segundo caso, a gente tem o seguinte, ó. Segundo caso, a gente tem que x mais f' de y', isso tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, aí agora a gente vai partir para essa segunda informação que o livro dá, ó. Já que a gente sabe que uma solução, né, da equação de Clairaut são essas famílias de retas que são dadas nesse primeiro caso, de 7 também, pelo segundo caso a gente tem que o x mais o f' de y' ser igual a zero, a gente pode parametrizar da seguinte maneira, ó. A gente sabe que o x é igual a menos f' de y', ok?
Então, parametrizando isso, eu vou para outra tela. Lembre-se aqui da equação, a gente tem que y é igual a x mais y' mais f' de x. Vamos aqui, ó. Só copiar aqui, ó, sabemos... Deixa eu ver se ficou feio esse. Aqui, y mais... Deixa eu só copiar aqui. Y é igual a xy f', né? Y... Pegar a borrachinha. Y é igual a xy mais f de y', né? Ok? Vamos só conferir. Y é igual a xy' mais f'. Xy', né? Ainda estou esquecendo aqui. Ok. E aí a gente chegou lá no segundo caso. Que lá da equação que o x, né, mais f' de y' é zero, né? Disso a gente tem então que o x é igual a menos f' de y'. Ou seja, fazendo a seguinte mudança, ó, a gente pode parametrizar então esse pessoal. Fazendo y' igual a p, a gente vai ter a seguinte parametrização, ó, que o x, né, pela primeira lá é menos f' de p, certo? E o y vai ser, se o x é menos f' de p e o y' é p, então a gente vai ficar nesse primeiro passo aqui com menos p f' de p mais o f' mais o f de y', né, que é p, então mais f de p. Então isso que ele quer dizer ali no livro quando ele fala da parametrização, né? É daquele produto dos números reais aqui, a gente tem que as soluções da equação de Clairaut, resolvendo, né, a gente tem que, primeiro caso, a gente teria que y é uma constante, y', né, ou seja, que a solução para a equação de Clairaut são essas famílias de retas, que são tangentes a uma curva específica, e no segundo caso a gente tem essa parametrização, né, que seria x igual a menos f' de t igual a f de t menos t f' de t, né, onde eu troquei o t por p ali. E dessa última solução singular, a gente tem que o f duas linhas é diferente de zero, né? Porque ela não vai poder ser substituída, ela não é dada por essa solução, ó. Veja que a gente viu lá no passado que solução singular é uma solução que não está dentro da família de soluções. Quando a gente resolve um EDO, lembre-se que nem sempre a gente consegue abarcar todas as soluções naquela família geral, né? Tem soluções que são singulares, ou seja, estão fora daquela família, né? Então a equação de Clairaut, a gente vai ter que sempre nesse segundo caso, a gente vai achar a solução singular, que é a curva que vai gerar as tangentes, né? Vamos ver na prática como funciona isso, né? Porque às vezes eu falando fica complicado, né? Mas veja que aqui está a finalização, né? A gente tem então a solução da equação de Clairaut. Primeiro caso dá a família de retas. Só para finalizar. Primeiro caso a gente tem as soluções são as retas. E no segundo caso aí, a gente tem a curva, né, singular. Que vai ser justamente aquela curva que vai gerar as tangentes, ok? Vamos ver um exemplo então para a gente terminar esta aula de hoje. Então tá aqui, ó. Você tem que justamente uma equação de Clairaut, né? Y igual a xy' mais metade de y' elevado ao quadrado, né? Então, como que a gente resolve a equação de Clairaut? O primeiro passo é derivar essa equação para a gente poder descobrir quem que é o feixe de retas e depois quem que é a curva, ok? Derivando, então, a gente vai ter aqui y' vai ser igual. Regra do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é y duas linhas, mais derivada daqui vai dar a regrinha do tombo, né? Vai cancelar o 2 com 2, vai ficar y' elevado a 1 vezes a derivada do de dentro, que é y duas linhas, ok?
Aí vai cancelar aqui y' com y', já colocando y duas linhas em evidência, a gente tem que y duas linhas vai ser x mais y' igual a zero, né? Aí disso a gente tem produto de duas funções aqui, né? Dando um zero nos reais, a gente tem que, primeiro caso, você vai ter que y duas linhas é igual a zero, né? E disso aqui implica que o y' é igual a constante. Ou seja, voltando lá na ideia original, temos que o feixe de retas das tangentes à curva que a gente ainda vai determinar vai ser igual a x, y' é c, né? Então vai ficar cx mais metade. Y' é c, né? C ao quadrado. Então tá aqui a equação de todas as tangentes a essa curva que a gente vai ter que determinar, né? Como que eu descubro qual que é a curva, né? Que seria a singular, né? Que é aquela que vai ser a que vai gerar a envoltória de retas, né? A gente sempre vai ter determinado aqui no segundo caso, né? Que é uma solução singular da equação, né? Onde eu tenho que x mais y', segundo caso, tem que ser igual a zero, né? Disso a gente tira que o x é igual a menos y'. E aí a gente parte para aquela parametrização, né? Disso a gente tem que... A gente faz o y' igual a p, a gente tem então que o x é igual a menos p, certo? Aí no livro ele chama de t, eu estou chamando de p. E a gente tem que y vai ser igual a menos, né? O x é menos p e o y' cadê? Aqui, ó. O y' é menos x, certo? E o x é menos p. Então, disso a gente tem que vai ficar menos p vezes p mais metade de y'. Só que quem que é o y' vai ser o menos x, que é o p ao quadrado. Então, a gente tem isso daqui, né? Disso daqui eu tiro, então a parametrização fica x igual a menos p e y igual a menos p quadrado mais metade de p quadrado, ok? Então aí a gente tem aqui que de fato, ó, quem que seria então a nossa curva, né? A solução singular sempre vai sair aqui do segundo caso quando a gente sempre vai ter um feixe de retas tangentes aí à curva e no segundo caso a gente vai determinar a curva. Como que eu determino a curva? Tá aqui a forma paramétrica dessa curva. A gente sabe que o x é menos p e o y é menos p quadrado mais metade de p. E aí disso eu consigo determinar quem que é a curva na equação paramétrica. Já que eu sei que o x é menos p, você vai lá na y e substitui. Ó. Y então vai ser menos x quadrado mais metade de x quadrado. Isso aqui vai ficar menos 1 mais meio, vai dar menos metade de x quadrado, né? De cabeça. Então tá aqui a sua curva, que é a solução singular do problema. Ó. Então, quando você resolve a equação de Clairaut, sempre vai acontecer essas duas coisas. Você vai determinar a equação de todas as tangentes à curva e qual que é a curva. Sempre vai sair da segunda equação, né? Do segundo caso desse produto dando zero, né? Onde a gente determinou que é uma parábola côncava para baixo, né? Então, veja o que está acontecendo aqui, ó. Para a gente finalizar. Você tem ali que, se você pegar aquela primeira equação que a gente determinou, que são a família de soluções, que são cx mais metade de c quadrado, se eu não me engano, e a curva, né, que é a envoltória, que vai gerar essas soluções, está aqui, que é meio de x quadrado, está aqui, ó. Essa é a solução singular, que é a parábola côncava para baixo, metade de x quadrado, né, que saiu lá no segundo caso, que é a solução singular da equação de Clairaut. E a família de soluções da equação de Clairaut sempre vai ser um feixe de retas tangentes à curva que vai estar gerando essas retas, que no caso é a parábola aqui côncava para baixo. Então, tá vendo? Para cada C que você vai escolhendo, você tem uma reta tangente naquele ponto X específico e aí vai variando, ok? Então, é
isso que eu tinha para vocês hoje. Equação de Bernoulli, equação de Riccati e equação de Clairaut, que eu considero como aplicação já de EDO de primeira ordem, né? Que a gente está modelando um problema ali das tangentes e via equação diferencial de primeira ordem resolvendo, né? Mostrando que justamente essa solução é esse feixe de retas e a gente consegue determinar essa EDO, né? A solução que são as retas e também a curva, né? Que é a solução singular do problema, tranquilo? É isso que eu tinha para vocês hoje. A aula é pesada, mas eu espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.